Olá, tudo bem? Imensa alegria ter você aqui neste canal de exposição das Escrituras. Eu sou o pastor Adriano Alves. Está na sua tela o livro Prosperando na Crise. Este livro traz estudos bíblicos preciosos para mudar a mente, a maneira de agir e de reagir diante das dificuldades, das crises. Toda crise traz consigo a semente de um benefício maior. Existe um propósito, um benefício, algo maior para a sua vida. Escondida nesta crise, há uma semente para isto. E eu convido você a pegar este livro agora, baixar ele no seu celular, no seu tablet, no seu computador, fazer aí uma leitura dinâmica. Este livro tem uma linguagem leve, dinâmica, uma leitura escaneável, gostosa de se fazer. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser abençoado com a leitura deste livro. Então, pegue ele agora mesmo, tá bom? Nós vamos para a palavra do dia. E eu quero dizer que esta rede social não entrega esse vídeo para todo mundo. Ela vai entregando à medida que tem interações. Então, se tem curtida, ela entrega para mais uma pessoa. Tem um comentário, ela entrega para mais uma pessoa. Porque ela vai entendendo que foi significativo, significou alguma coisa para uma pessoa, ela entrega para mais uma. Então, se você só assistir e não fizer nada, você quebra esta corrente. Mas se você deixar uma curtida ou um comentário, você planta uma semente que pode ser semeada na vida de outra pessoa, tá bom? Vamos para a palavra do dia agora, que está em Filipenses, capítulo 2, e no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Durante muito tempo, algumas pessoas pregaram contra a vaidade, mas não no sentido bíblico da palavra. Pregaram contra a vaidade, considerando que vaidade seria aquilo que as pessoas, ou principalmente as mulheres, passam no rosto, ou aquilo que as pessoas usam como um enfeite, como um símbolo, um totem, alguma coisa que significa algo para elas e que elas usam como adereço. Enfim, as pessoas consideraram cosmético vaidade e até hoje muitas pessoas assim o consideram. Entretanto, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que isso não tem nenhum sentido, porque desde a época dos patriarcas, lá no Antigo Testamento, as mulheres já usavam cosméticos, cuidavam de si. Esta é uma percepção, algo inerente à personalidade feminina, né? Se cuidar, usar cosméticos. E é algo bonito, é algo que está escrito, né, dentro das mulheres, esse desejo de se apresentarem bem, de usarem aí os cosméticos, de usarem enfeites, enfim, não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os judeus, os hebreus continuaram com essa cultura. As mulheres usavam joias, usavam adereços, usavam cosméticos e não encontramos nenhum texto nas Escrituras que pregue contra isto. Tem textos que falam contra os exageros, mas aí é outra coisa. E que deve ser falado, mas não deve ocupar tanto tempo das pregações. As pregações que devem falar sobre Jesus e sobre o Evangelho perderam muito tempo contra esse tipo de coisa. Mas Paulo está falando sobre vaidade na igreja. Paulo considera isto muito sério e Paulo não está falando de cosmético, Paulo não está falando de tinta, de coisa alguma semelhante a isto. Paulo está falando sobre algo mais sério, porque vaidade na igreja é uma coisa muito séria. E Paulo está preocupado com algo que está acontecendo lá na igreja de Filipos. E perceba, meus amados, que ele diz: nada façais por contenda. Olha só, contenda vem do grego eriteia. Contenda significa partidarismo. Ora, muitas pessoas que pregaram contra cosmético, achando que cosmético era o grande problema ou que era vaidade, se entregaram a este sentimento que Paulo está falando aqui de contenda, de partidarismo,
que é o sentimento de se sentir melhor que os demais, é o sentimento de fazer as coisas para aparecer, disputar cargo dentro da igreja. Se Paulo tivesse um vislumbre, uma viagem no tempo, e olhasse para a igreja brasileira dos nossos dias, da nossa geração, Paulo veria que as pessoas estão fazendo exatamente o que ele mandou não fazer dentro da igreja. A disputa por posição, a disputa por aparecer, a disputa por cargo, e isto em todos os níveis, desde aqueles que estão nos cargos que humanamente se entende que são menores, até aqueles que ocupam cargos convencionais, aqueles que estão na presidência de campos. É uma verdadeira briga de foice no escuro. É feio, é nojento, é fedido, vamos usar essa palavra aqui. É mal cheiroso estar no meio destas brigas, destas contendas, destes partidarismos, destas brigas que tomam conta da igreja dos dias de hoje e principalmente da igreja brasileira. E Paulo continua falando: nada façais por contenda ou por vanglória. Quando Paulo fala vanglória, ele usa uma palavra que em grego diz respeito ao vazio das opiniões, opinião vazia. Hoje a igreja brasileira, as pessoas, eu estou falando principalmente do Brasil, porque eu observo muito esta vaidade dentro da igreja brasileira, onde pessoas estão cheias de opiniões e todo mundo quer ter uma opinião a respeito de alguma coisa, e esses grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, as pessoas se tornam corajosas, briguentas, querem ter muitas opiniões, querem falar a respeito de muitas coisas e muitos assuntos, mas a verdadeira sabedoria é saber que nada somos. As pessoas estão vivendo esta vanglória, a opinião vazia. As pessoas querem formar opinião acerca de todas as coisas, mas a verdadeira sabedoria é entendermos que somos limitados e que precisamos aprender uns com os outros, ter a mente aberta para mudar de opinião. Mudar de opinião é próprio dos sábios. Mas as pessoas se agarram a uma bandeira, se agarram a uma doutrina, se agarram a um dogma, se agarram a uma teologia e não abrem mão daquilo de jeito nenhum, porque vira um time de futebol e as pessoas se tornam torcedores e brigam. As pessoas são corajosas, falam cada coisa absurdas. Eu não tenho nem paciência para ler comentário que as pessoas fazem nestas brigas de grupos de Facebook e de WhatsApp, porque as pessoas mostram uma alma desumana, mostram que são completamente diferentes de Jesus, a quem elas dizem que servem. São pessoas completamente diferentes de Cristo. E é por isto que muitas pessoas estão deixando de conhecer Jesus, porque elas olham para estas pessoas e para esses tipos de comentários cheios de ódio, de briga, esta avidez por defender uma opinião que não tem nada a ver com o evangelho, mas é apenas a opinião doutrinária dela. E aí as pessoas que estão do lado de fora olham para isto e não são atraídas por esse tipo de comportamento, porque estas pessoas não se parecem com Cristo. Estas pessoas não exalam o bom perfume de Cristo e por isto não estão ganhando almas para Jesus. E quando alguém se converte a esse tipo de coisa, não se converteu a Cristo,
mas se converteu para se tornar mais um zumbi espiritual. Se converteu para se tornar mais um religioso espiritual. Às vezes se converteu de bom coração, às vezes até querendo Cristo. Mas à medida do tempo ele vai sendo moldado e vai recebendo o DNA destes grupelhos religiosos, destes caixotes de fazer alienados espirituais, destes hospícios que recebem o nome de igreja e que estão tornando as pessoas enlouquecidas. E no sentido lato da palavra, porque se você visitar uma casa, um hospício, uma casa de tratamento psicológico, e se você fizer uma pesquisa, você vai ver que grande parte, muitas vezes a maioria das pessoas que hoje estão sendo tratadas em um hospício, são oriundas, são advindas de igrejas evangélicas. E eu, como pastor e denominado evangélico, falo isso com muito temor, porque estou aqui pregando o Evangelho de Jesus. Mas em muitos lugares que ganham o nome de evangélico, porque tudo hoje ganha nome de evangélico. Tudo que não é submisso à cátedra do Vaticano é evangélico. Então, as pessoas colocam tudo dentro desta alcunha de evangélico e em muitos lugares as pessoas estão sendo enlouquecidas por uma pregação que não é o evangelho. Se prega tudo menos Jesus, o amor, a graça, o perdão. Se prega, mas se prega no objetivo de galgar posição, domínio, poder entre os demais. E a religião sempre vai te amar até o dia em que ela perceber que não tem mais poder sobre você, não domina mais você. Aí você se torna um herege, aí você se torna qualquer coisa, um pária. Mas eu quero neste momento dizer que a Igreja do Senhor Jesus deve viver intensamente o propósito de Deus para a sua existência sobre a face da terra. Vivendo em amor, amando uns aos outros. E é isto que Paulo diz aqui. Ele diz, não é por vanglória, não é por vaidade. A palavra vanglória, ela cabe muito bem na palavra vaidade, porque vanglória significa, de acordo com o original grego, significa opinião vazia. E vaidade significa o desejo imoderado de atrair a admiração. Não é isso que as pessoas praticam em muitos caixotes, hospícios que recebem nome de igreja, mas que estão cheios de pessoas com o desejo imoderado de atrair a admiração uns dos outros. Eles cantam uns para os outros como se estivesse cantando diante do espelho. Quão grande és tu, olhando para o espelho. Ou olhando para o selfie, né? Quão grande és tu. Meus amados, a vaidade é o desejo imoderado de atrair a admiração. A vaidade é frivolidade, a vaidade é presunção. A vaidade é doença da alma. A vaidade é quando as pessoas estão tomadas por sentimentos nojentos nascidos no inferno e achando que fazem parte de uma grande coisa de Deus, mas de Deus não tem nada. Estes movimentos repletos do pus do inferno são estes movimentos que fazem o mal, que perseguem, que pisam as pessoas, disputas por cargos, homens mentirosos,
homens e mulheres mentirosos, desde as bases das suas igrejas até líderes, pastores ou presidentes de igrejas que são mentirosos e mentem sem nenhuma vergonha, porque já aprenderam a fazer o bom uso do óleo de peroba, porque são verdadeiros caras de pau que sobem em cima do púlpito para falar da Bíblia e para exercer domínio, mas na verdade não estão ensinando o evangelho puro, estão levando as pessoas a serem enlouquecidas e eles uns com os outros brigam. Não tem medo de oprimir as pessoas. Mas neste momento, em nome de Jesus Cristo, se esta palavra diz alguma coisa para você que está me ouvindo, seja liberto, não seja preso a este sistema, seja uma pessoa livre. Agora, se você não considera esta palavra importante ou se você deseja continuar vivendo neste estilo de vida, o que eu posso dizer para você? Continue vivendo isso, não precisa nem assistir o resto do vídeo. Continue. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E se você quer estar limpo e quer estar na luz, entenda que este sistema está falido. Não deixe ele contaminar o seu coração. E a palavra diz, considere os outros superiores a si mesmos. Considerar os outros superior a si mesmo é tudo o que uma grande massa da igreja evangélica brasileira não está fazendo hoje. Mas agora, eu lhe convido no nome poderoso de Jesus Cristo a receber e a entender que o evangelho deve dominar os seus sentimentos, pensamentos e emoções. E quando você vive desta forma, com humildade na presença de Deus, você começa a dar pouca importância a estas brigas, a estas disputas por cargos que estão acontecendo, e estas coisas não tomam mais espaço na sua mente, no seu coração, na sua vida. E no momento em que estas coisas não tomarem mais espaço na sua mente e não forem mais importantes para você, estes cargos, estes status, estas divisas eclesiásticas não forem mais importantes para você, você vai começar a perceber o que é mais importante para Deus, para o coração de Deus, e isto será mais importante para você. Então você começará a galgar um novo status na presença de Deus, começará a viver em novidade de vida, começará a experimentar coisas tão maravilhosas na presença de Deus, que será transformador na sua vida. Se você pode crer nesta palavra, eu lhe convido agora, não permita que a vaidade da igreja evangélica brasileira domine o seu coração. Não permita. Não estou aqui falando para você deixar, ou para você deixar de viver uma vida na presença de Deus. Não, eu estou falando para você viver na presença de Deus e amar as pessoas. Congregue, viva na presença do Senhor, mas não permita que a vaidade que tomou conta da maior parte destas pessoas, que esta vaidade não tome conta do seu coração, e se porventura já tomou, seja liberto agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Se você pode crer nesta palavra, ore junto comigo. Precioso Espírito Santo, muito obrigado porque a Tua palavra nos exorta neste momento a não nos entregarmos às disputas, às vanglórias, às vaidades, aos partidarismos que têm tomado conta da igreja, da nossa geração e do nosso século. Meu Senhor, que não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento através do Seu Espírito Santo. Vem, querido Senhor, operar de forma maravilhosa
na vida de cada pessoa agora e que esta transformação redunde em novas experiências, em experiências mais profundas com o Senhor. Eu oro agora e lhe agradeço, no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se você chegou até aqui, 20 minutos de vídeo, você é corajoso, hein? Parabéns, muito obrigado. Deixa aí a sua curtida e o seu comentário, tá bom? Não se esqueça de pegar o seu livro também. E até a próxima, na paz do Senhor Jesus.